Quando ouvimos o nome Caleb, talvez não imaginemos o peso espiritual que ele carrega. No hebraico, o nome Caleb significa cachorro, uma palavra simples, facilmente desprezada. Mas em antigos hinos e textos fora da Bíblia, esse mesmo termo era usado para descrever um servo totalmente leal ao seu Senhor. Alguém corajoso, perseverante, profundamente fiel. E é exatamente assim que a Bíblia nos apresenta Caleb. Um homem cujo nome apontava para a coragem com que ele viveria. Um homem que atravessou gerações como símbolo de fidelidade a Deus. Tudo começa quando Moisés envia 12 espias para observar a terra prometida. Eles viram cidades fortificadas, gigantes poderosos, muros altíssimos. A promessa parecia distante, quase impossível. Então, 10 deles voltaram tomados pelo medo, dizendo: parecíamos gafanhotos aos olhos deles. E o povo acreditou na narrativa do medo. Murmurações surgiram, lágrimas, desespero, a ponto de desejarem voltar ao Egito. Mas, no meio daquela multidão apavorada, 2 homens se destacaram: Josué e Caleb. Caleb se levantou e disse algo que ecoa até hoje: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente prevaleceremos. Agora imagine isso. Um homem se levantando sozinho, contra 10 espias, contra uma nação inteira, contra a lógica humana, e defendendo a fé que Deus honraria. Mas o que Caleb recebeu em troca? A Bíblia diz que todo o povo quis apedrejá-lo. A sua coragem quase lhe custou a vida. E aqui está algo que nos faz pensar. Você se lembra dos nomes dos outros espias? Samua, Sofet, Gidiel, Palti, Gadiel, Gadi, Emil, Satur, Nabi? Provavelmente não. Esses nomes desapareceram no vento da história. Não porque Deus os apagou, mas porque o medo não gera legado. Mas a fé de Caleb, essa sim ficou registrada para sempre, e o tempo passou. 45 anos se foram. Aquela geração caiu no deserto, mas Caleb permaneceu, vivo, forte, firme, até que chegou o dia em que ele se apresentou diante de Josué e fez uma declaração impressionante: estou tão forte hoje quanto no dia em que Moisés me enviou. Dê-me este monte. Que tipo de homem fala assim aos 85 anos? Um homem sustentado pela fidelidade de Deus. Alguém que não desiste da promessa. Alguém que sabe que quem prometeu é poderoso para cumprir. E essa é a beleza da história de Caleb. Não foi a força física que o levou ao topo da montanha. Foi a força da sua fé. A pergunta que fica para nós é simples e ao mesmo tempo profunda. Que tipo de história estamos construindo? A história dos 10 espias que viram gigantes maiores do que Deus? Ou a história de Caleb, que confiou quando ninguém mais confiava? Porque no fim, Deus não procura os mais fortes, nem os mais populares. Ele procura os fiéis, os que permanecem, os que continuam caminhando mesmo quando parece impossível. E talvez hoje o Senhor esteja dizendo a você: eu ainda tenho uma promessa. Eu ainda tenho um monte preparado, continue crendo. Continue sendo fiel. Oremos. Senhor, ensina-nos a viver como Caleb viveu. Dá-nos coragem para permanecer firmes quando todos ao redor escolhem o medo. Abre nossos olhos para ver as tuas promessas acima dos obstáculos. Renova nossa força, renova nossa fé, renova nosso coração. E que a história da nossa vida seja marcada, não pela dúvida, mas pela fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.